Olá, amores, bom dia! Hoje vamos ter aula de ciências e o assunto de hoje é o solo. Os solos foram formados há milhões de anos, resultados da fragmentação das rochas, ocasionado pelo processo de modificação química da mesma, além do desgaste ocasionado por processos erosivos, a partir da ação do calor, das águas da chuva e do vento. O solo é uma fina camada que cobre as rochas. Então, o solo é uma estrutura terrestre de fundamental importância para o ser humano. Vamos ver? Podemos dizer que o solo divide-se em 4 camadas principais. A primeira camada é rica em humus e sais minerais, e nela os vegetais encontram facilidade para se desenvolver. Conhecida também como camada fértil, por ser melhor para o plantio, pois é rica em sais minerais e água para se desenvolver. A próxima camada é a camada dos sais minerais. Ela divide-se em 3 partes. A primeira parte é do calcário. A segunda parte é de argila, formada por caulinita, caulin e sedimentos. A última parte é formada de areia. Esta camada é muito permeável. E o que é impermeável? É porque existem espaços entre as partículas de areia que permitem a passagem de água e ar com mais facilidade. A terceira camada é formada de rochas parcialmente decompostas. Depois de se decomporem parcialmente, essas rochas são decompostas pela ação da erosão e de agentes causadores. Após este ocorrido, essas rochas podem virar sedimentos. A quarta camada, formada por rochas. Essas rochas, que estão inicialmente começando a se decompor, podem ser chamadas de rocha matriz. Existem diversos tipos de solo. O solo arenoso são aqueles que têm suas partículas classificadas como areia, formadas principalmente por cristais de quartzo e minerais primários. Os solos arenosos têm a capacidade de infiltração de água e de ar. Certas plantas podem ter dificuldade, pois o solo arenoso tem dificuldade em retenção de líquido, ou seja, de retenção de água para irrigar as plantinhas. Solos argilosos são aqueles que têm suas partículas classificadas como argila. Não são tão arejados, mas armazenam bastante água quando bem irrigados. O solo argiloso tem coloração avermelhada. Também podemos encontrá-la na cor alaranjada ou amarelada. Solos áridos são aqueles que, pela ausência da chuva, não desenvolvem seu solo. Solos orgânicos são solos ricos em nutrientes. Solo orgânico é rico em nutrientes orgânicos, como também argila e areia. Solos orgânicos é rico em nutrientes orgânicos, como resto de organismos mortos e em decomposição, além da argila e areia. Humus
é o resíduo ou composto solúvel, resultado da biodegradação da matéria orgânica. Então, amores, entenderam sobre solo? Hoje estamos estudando solo. Lembrando que solo é a camada mais externa da Terra. É pelo solo que caminhamos. É no solo que os animais vivem. É no solo que vemos crescer a plantinha. Mas existe uma camada abaixo do solo chamada de subsolo. Vamos ver? Onde caminhamos, construímos casas e os animais vivem, dá-se o nome de solo. Solo. Abaixo desta camada temos o subsolo. Subsolo. Na camada mais externa da Terra temos o solo e abaixo do solo temos o subsolo. No subsolo podemos extrair ouro, sais minerais, prata. O subsolo é formado por 3 camadas principais, que são o solo arenoso, o solo argiloso e o solo umífero. E agora iremos falar sobre 3 tipos de solo. Tenho uma surpresa. Tia trouxe o solo para você ver. Este daqui é o solo arenoso. Solo arenoso, olha aqui, aquela areia que serve também para construções. E isso é aquele tipo de solo que chama-se solo arenoso, ok? Solo arenoso. O solo arenoso, ele é permeável. Por quê? Ele tem a maior capacidade de infiltração de água. Ou seja, suas partículas, suas micropartículas de areia, permitem a passagem de água e de ar entre elas. Ou seja, se tia jogar água aqui, ela vai passar pela areia, certo? Então, solo arenoso, maior capacidade de infiltração de água. Solo arenoso. Olha aí, você pode ver que ele é composto de partículas de areia. Vemos esse tipo de solo em construções. Está aqui, vou pegar outra. Eu trouxe também o solo argiloso. Solo argiloso composto por argilas. Este tipo de solo, ele é impermeável. O arenoso é permeável, infiltra água e vai embora. Esse é impermeável, porque ele acumula água. Quando ocorre a enxurrada nesse tipo de solo, chuvas nesse tipo de solo, ele absorve a água e retém a água nele. Por isso, vimos aquele famoso barro, né? Mole, é argila, solo argiloso, em sua maioria avermelhado, alaranjado ou amarelado.
Este tipo de solo, ele é impermeável, certo? Ele retém água. Ele retém água e fica mole. Olha aqui, ó. Isso. Solo argiloso. Temos outro. Temos também o solo umífero. Umífero, porque ele é rico em nutrientes. Ele é um composto de decomposições animais e vegetais. Vamos agora descobrir quais são os solos permeáveis e impermeáveis. Solo arenoso, composto por areias. Este solo arenoso, ele é permeável. Por que ele é permeável? Porque ele permite a infiltração de água. Em suas partículas de areia, tem espaços que permitem a infiltração de água e ar. Solo argiloso. O solo argiloso, ele é impermeável, porque não permite a infiltração de água, pois ele retém o líquido, ele retém a água, certo? Ele não permite a infiltração, ele fica retendo a água nele. Umífero, solo umífero, rico em humus. Humus, decompostos orgânicos de animais e vegetais. Rico em nutrientes, o solo umífero é impermeável. Por quê? Porque ele não permite a infiltração de água. Ele retém a água nele. Se tia jogar um pouquinho de água, a água não vai filtrar, ela vai reter aqui no solo, certo? Relembrando, arenoso, solo permeável. Argiloso, solo impermeável. Umífero, solo impermeável. Então, no solo que é permeável, o que é que isso acarreta? Se toda a água que passar por ele vai embora, o solo vai ficar o quê? Sem água, não é? Então, esse solo vai ter que ser o quê? Irrigado. Irrigar é colocar a água no solo. Irrigar o solo. E no caso do solo argiloso, que já tem muita água que ele reteu, temos que drenar. O que é drenar? Tirar a água do solo. No solo umífero, que é impermeável, ou seja, ele retém água dentro dele. O que é que temos que fazer? Temos que drenar. Por quê? Se ele ficar muito encharcado, as plantinhas não irão sobreviver. E essa foi a nossa aula de ciência de hoje e até a próxima aula.